procura elevar à fase hipnótica a mentalidade espiritual do homem. Para aqueles familiarizados com as duas classes de fenômenos, existe uma diferença tão ampla quanto aquela entre os polos entre eles. Como uma palha mostrando como o vento do melhor pensamento religioso moderno está soprando, apresento o seguinte trecho de Religião e Milagre, de autoria do Rev. Dr. George A. Gordon, pastor emérito da Nova Igreja Antiga do Sul de Boston. O revivalismo profissional, com seus organizadores, seus repórteres que fazem os dados atenderem às esperanças dos homens bons, o sistema de propaganda e a exclusão ou supressão de todos os comentários críticos sólidos, os apelos às emoções e o uso de meios que não têm conexão visível com a graça e que não podem levar sob nenhuma possibilidade à glória. É absolutamente inadequado. O mundo espera a visão, paixão, simplicidade e veracidade austera do profeta hebreu. Aguarda a amplitude imperial e a energia moral do apóstolo cristão nas nações. Aguarda o professor que, como Cristo, deve apresentar sua doutrina junto a uma grande mente e um grande caráter. Embora haja sem dúvida vários exemplos de pessoas originalmente atraídas pelo excitamento emocional do revivalismo que depois levaram vidas religiosas dignas e em conformidade com a natureza espiritual elevada, em muitos casos o revivalismo exerceu apenas um efeito temporário benéfico sobre as pessoas submissas ao excitamento e, passado o estresse, acabou criando indiferença e até mesmo aversão ao sentimento religioso verdadeiro. A reação com frequência é igual à ação original. As consequências do rebote são bem conhecidas em todas as igrejas depois de um revivamento impetuoso. Em outras palavras, o revivalismo desperta apenas suscetibilidade à excitação emocional, o que as passar por repetidos estágios de conversão a cada reavivamento e um subsequente rebote depois que a influência arrefece. Além disso, os psicólogos sabem que pessoas que cedem ao excitamento emocional e aos excessos do revivalismo típico ficam depois muito mais sugestionáveis e abertas às doutrinas, modismos e falsas religiões do que antes. As pessoas que se reúnem para apoiar aventureiros e impostores pseudo-religiosos são, em geral, as mesmas que antes foram as convertidas mais ardentes e excitáveis do revivalismo. As fileiras de Messias, Elias e profetas do amanhecer, que apareceram em grande número neste país e na Inglaterra, nos últimos 50 anos, recrutaram quase que exclusivamente aqueles que haviam experimentado, previamente, o fervor do revivalismo nas igrejas ortodoxas. Isso é uma velha história do treinamento em hipnose. Essa forma de intoxicação emocional é especialmente prejudicial entre jovens e mulheres. Deve ser lembrado que o período da adolescência é aquele em que a natureza mental do indivíduo está passando por grandes mudanças. É um período bem conhecido pelo desenvolvimento peculiar da natureza emocional, da natureza sexual e da natureza religiosa. As condições existentes nesse período
tornam o deboche psíquico do revivalismo, da sessão ou exibição hipnótica particularmente prejudiciais. O excitamento emocional excessivo, juntamente com o mistério, medo e temor nesse período de vida, frequentemente resultam em condições mórbidas e anormais mais adiante. Como Davenport bem disse, não é hora para o choque do medo ou a agonia do remorso. O único resultado de tal fervor religioso equivocado é um fortalecimento em muitos casos, especialmente das mulheres, das tendências à morbidez e histeria, escuridão e dúvida. Existem outros fatores referentes à estreita relação entre excitamento religioso anormal e despertar indevido de natureza sexual, bem conhecidos de todos os estudiosos do assunto, mas que não podem ser tratados aqui. Como dica, entretanto, um trecho de Davenport servirá para o objetivo. Até ter aprendido a ser tolerante com aqueles que nem sempre concordam com você, até ter cultivado o hábito de dizer alguma palavra gentil para quem você não admira, até ter formado o hábito de procurar o bem em vez do mal nos outros, você não será nem bem-sucedido e nem feliz. Na puberdade está em ação um processo orgânico que impele a atividade sexual e espiritual, quase que ao mesmo tempo. Não existe prova, entretanto, da causação da última pela primeira, mas parece ser verdade que nessa fase ambas estão estreitamente associadas em um processo físico no qual se ramificam em direções diferentes, e que nesse período crítico qualquer excitação radical que tem de uma tem influência sobre a outra. Uma consideração cuidadosa dessa importante afirmação servirá para explicar muitas coisas que, dolorosamente, deixaram muita gente perplexa no passado em decorrência do excitamento do revivalismo em uma cidade, em encontros campais, etc. Essa aparente influência do mal, que tanto preocupou nossos antepassados, é vista como simples operação das leis naturais da psicologia e da fisiologia. Entender isso é ter o remédio em mãos. Mas o que as autoridades dizem do revivalismo do futuro, do novo revivalismo, do revivalismo verdadeiro? Deixemos o professor Davenport falar para os críticos. Ele é muito apto para a tarefa. Ele diz: existirá, creio eu, muito menos uso do encontro revivalista como instrumento grosseiro, coercivo, para substituir a vontade e sobrepujar a razão do indivíduo. A influência dos encontros públicos religiosos será mais indireta, menos invasiva. Será reconhecido que o hipnotismo e as escolhas forçadas enfraquecem a alma, e não existirá tentativa de pressionar a decisão em uma questão tão grandiosa sob o fascínio da excitação, contágio e sugestão. Os convertidos podem ser poucos, podem ser muitos. E eles serão mensurados não pela capacidade do pregador em administrar o hipnotismo, mas pela capacidade de amizade desinteressada de toda pessoa cristã. Mas de uma coisa, penso, podemos ter certeza: os dias de efervescência religiosa e incontinência passional estão acabando. Os dias de piedade inteligente e abnegação estão começando. Agir com justiça, amar a misericórdia, caminhar humildemente com Deus. Esses permanecem os testes primordiais
do divino no homem. A experiência religiosa é uma evolução. Avançamos do rudimentar e primitivo para o racional e espiritual. E acredita, Paulo, a fruta madura do espírito não é a irrupção subliminar, o lapso da inibição, mas o amor racional, alegria, paz, resignação, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. A concentração é um dos principais elementos a serem entendidos e aplicados com inteligência por todos que experimentem com sucesso o princípio descrito neste curso como Mastermind. Os comentários anteriores de autoridades de destaque mundial darão um melhor entendimento da concentração, conforme utilizada por aqueles que desejam misturar ou fundir as mentes de uma multidão para que funcionem como uma única mente. Agora você está pronto para a lição sobre cooperação, que o levará adiante nos métodos de aplicar as leis psicológicas da lei do sucesso. Se você hesita ou dá a volta quando está sob fogo, você não é um lutador, é um desistente. Até o diabo detesta a pessoa que não tem fibra, ela cheira mal.